hoje dia 27 de dezembro, aqui em Mambaí. Vamos começar uma nova revista, O Aluno Pentecostal. Essa revista é produzida por autores da Igreja de Deus, inclusive a lição 7 foi eu que escrevi. A gente pode dizer para os irmãos que vocês podem aceitar o que está escrito sem muita dúvida, porque depois que os escritores escrevem, tem uma comissão de educação que revisa se tudo está conforme o que nós cremos. Então os irmãos podem ler assim, sem nenhuma reserva, né? E o nosso tema será o cristão e o mundo pós-moderno. Amém? Amém? Amém. É importante entender o mundo pós-moderno, porque, bom, nós vamos ver daqui a pouco quais são as divisões da história. A história ela vem dividindo em etapas, e hoje nós estamos, na verdade, a gente não está mais no mundo pós-moderno, nós estamos agora no mundo pós-verdade. Já o mundo pós-moderno já foi, nós estamos no mundo pós-verdade. Por que é interessante nós entendermos essas coisas? Porque as armas que o inimigo usa, ele usa conforme o momento histórico que estamos vivendo. Às vezes ele está se defendendo de armas que o inimigo usou no passado e não estamos entendendo quais são as armas que ele está usando hoje. E para você se defender de uma arma, você tem que saber qual é a arma. Se eu sei que o indivíduo está atirando contra mim com um 22, é uma coisa. Mas se ele está atirando contra mim com um fuzil 9mm, é outra coisa. Porque se eu esconder atrás de uma porta, a bala de 22 não passa. Se eu esconder atrás da porta, a 9mm passa a porta e eu todinho de uma vez. Então a gente tem que conhecer as armas. Por isso que temos que entender detalhes deste mundo que estamos vivendo agora, né? Como sendo pós-moderno. Ainda temos pós-modernidade, mas na verdade, vamos tentar falar, nós já estamos vivendo no mundo pós-verdade, onde não existe mais verdade nenhuma. E existe a produção deliberada da mentira, com a intenção, porque mentira, irmãos, é diferente de engano. Quem engana eu posso enganar, eu não queria te enganar. Agora, mentira é quando é feito com a intenção deliberada de enganar. Mas vamos orar? Vamos orar. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Está, muito bem. Aqui estão vocês. Onde é que eu minimizo aqui? Eu minimizo. Está clarinho. Aqui não está não, mas aí está clarinho. Os irmãos todos podem pegar a revista. Aí, quem puder dar uma oferta depois de R$11 para pagar a revista, coloca uma oferta. Quem não puder, escola dominical pagar a revista para você, mas queremos que todos tenham a revista. Ficamos de pé, aleluia. Pedir que o irmão Darcy, que está, e peça a Deus. Darcy tem aqui, tem as salas, tem Zé Costa, tem Novo Mambaí, tem Baixa do Vale, tem Baru, tem Brejão, e por aí vai, amém? Todos dessa manhã temos salas onde está se ensinando a palavra de Deus pela Igreja de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos podem pegar a revista aí, todos os irmãos podem pegar a revista. Fabinho, tem um microfone móvel para os irmãos participarem? Dá com o Jesus? Tá, se precisar, não se precisar. Bom, o Jesus então ganhou o cargo hoje, ele vai ser o microfonista da aula. Irmãos, o cristão, né?
O cristão, cadê? Muito bem. O cristão e o mundo pós-moderno. Então, irmãos, nós temos aqui o editorial. É importante a gente ler o editorial, porque aqui o irmão, ele é o editor, ele tem aquele nome, Eric Tum, o nome dele é desse jeito. Ele apresenta todos os escritores das lições, tinham em mente um alvo. Com essas lições nós queremos atingir tal alvo, né? Então diz aqui, irmão, o cristão e o mundo, certamente essa temática intrigante, olha, uma temática intrigante. Por quê, irmão? Deixa eu falar para vocês a dificuldade. Essa classificação de pós-moderno, mundo moderno, eu vou mostrar para vocês quando é que terminou o mundo moderno e o que foi o mundo moderno e quando começou o mundo pós-moderno, e o que foi que mudou do mundo moderno para o pós-moderno. Mas quando você procura assim, uma definição do que é pós-moderno, aí, meu amigo, aí sai faísca. Não há consenso, a discrepância, a discordância vai explicar para nós o que é o... Mas eu vou começar, irmão, para entender, falando disso aqui, ó, as divisões da história. Vamos ver isso aqui, ó. As divisões da história. Entender. A história, ela é dividida, seguinte, irmão, presta atenção aqui, ó. A história humana, pelos historiadores, nem sempre são cristãos, diz aqui, não há um consenso entre os períodos. Então, mas é o seguinte, ó, por exemplo, divisões da história. Bom, segundo a história secular, né? O homem tem aqui, ó, 2,5 milhões de anos que o homem existe na face da Terra. Mas como é que junta isso com a Bíblia? Porque se a gente pegar o que a Bíblia registra da queda de Adão para cá, nós teríamos 4.000 anos antes de Cristo. Foi de Cristo 4.000 anos para trás. Juntando o que nós temos hoje, estamos com 7.000 anos. Problema, irmão, é que a gente calcula assim: fulano gerou Beltrano, que gerou Cicrano, que gerou fulano. A gente vai contando as gerações, mas no Antigo Testamento nem sempre se dizia, por exemplo, deixa eu ver aqui, que Zé de Sicílio gerou Salomão. Dependendo da história de uma, diz Zé de Sicílio gerou Leila. Está entendendo? Nem sempre era descendência imediata, mas um descendente que foi alguém importante. Então ele dizia que fulano gerou Beltrano, estava pulando 3, 4 gerações. Mas de qualquer forma, irmãos, eu vou falar uma coisa que eu não tenho como explicar aqui, né? Mas Adão e Eva, de quando foram criados até quando caíram, quanto tempo eles viveram? Vocês acham que Deus criou Eva hoje e amanhã ela já estava, o diabo já estava com a armadilha? O diabo nem sabia que Deus ia criar Eva. Depois que Deus criou, porque ele ficou testando, onde é que eu vou entrar aqui nessa bagaça? Deixa eu ver. Não, rapaz, eu vou entrar na mulher. É aqui que eu vou. Isso levou tempo, irmãos. E tem uma coisa que se discute, eu vou mostrar aqui só para você entender, ó. Se discute essa fala aqui, o castigo do Senhor sobre Eva foi o seguinte, veja aqui, o Senhor disse para ela, de sua mão, e a mulher disse, o que disse o Senhor para a mulher? Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimentos
você dará. Irmão, múltiplo de zero é quanto? Zero. Se a mulher, se Deus vai multiplicar, é por quê? Porque já teve. Já teve. Você sabe a dor de parto? Sei. Pois é. É brincadeira. Pelo que vai ter depois. Daqui se deduz que Adão e Eva tiveram filhos antes da queda. Não podemos entrar aqui. Inclusive, irmão, no dilúvio, eu só estou jogando problemas que eu não posso resolver, porque nós estamos tentando explicar o seguinte, ó. O ser humano, segundo, aí eles fazem um teste, acham um osso. Como é que eu sei quantos anos tem esse osso? Aí eles têm um material chamado carbono 14. Eles submetem ao teste do carbono 14 e o carbono 14 diz: tem tantos milhões de anos. Que morreu não, que nasceu. Presta atenção aqui. O que o carbono 14 atesta é que existiram seres humanos há 2,5 milhões de anos atrás, já tinha ser humano na face da terra. Quanto tempo esse povo viveu? Aí é outra coisa. Porque, conforme a gente sabe pela palavra, a partir de quando os homens começaram a morrer? Depois da queda. Que voltando muito, deve estar aí uns 12, 15 mil anos atrás, a queda do homem, a queda de Adão, 12, 15 mil anos atrás. Não é aquela coisa de geração, quer dizer, alguém que nascia aqui de fato, Adão e... Não, porque Adão e Eva, antes da queda, eles não envelheciam. Eles eram no padrão que foram criados o tempo inteiro. Então os filhos nasciam e não envelheciam, chegavam numa crescia certamente, mas chegavam a uma certa idade, estabilizava. E como foi depois com Caim e os filhos de Caim, que certamente foi com alguma irmã dele, não tem dúvida. Irmão casou com irmã, se não for assim foi com a mãe, eu acho mais fácil ser com a irmã. Então, irmão, nasceram e casaram-se, e depois de um certo tempo, lá quando Deus regulamenta a vida social, é que casamento até de primeiro grau é proibido. Primo de primeiro grau na Bíblia já é cortado, igual é no cartório, mas é complicado no cartório, tem que ser primo de primeiro para um lado do outro, é complicado, mas não havia essa restrição. Aqui, irmão, quando chegamos em Gênesis, eu vou só mostrar umas teorias aqui para vocês. Senhor, por favor, microfone. Peraí, aqui tem que filmar, microfonar, é complicado aqui. Por favor, isso aqui é o irmão Léo. Paz, irmãos. Ô pastor, essa questão de Adão e Eva, assim, para mim é claro essa questão que o senhor falou, que eles já tiveram filhos antes. Mas é umas coisas que às vezes as pessoas colocam, é a mesma coisa que alguns dizem que Maria morreu virgem. Pois é, tem como, né? Adão e Eva, a palavra acho que ela deixa bem claro que haviam filhos. Até uma coisa sobre Maria, porque existe a virgindade física e a virgindade assim, moral. Uma moça, ela pode sofrer um acidente e romper o ímen e não ser mais fisicamente virgem. Pode falar outra pior? Como ela pode ter relação com um cara e não romper o ímen, pode ter outro tipo de relação. Se Maria deu a luz a Jesus e não teve coabitação com José, ela é virgem moralmente. Mas acontece, irmão, que seria uma vergonha para uma mulher não satisfazer ser mulher de José. Qual conversa é essa? Será que José estava precisando de comprimido azul? Né?
E também, irmãos, nós entendemos claramente que a Bíblia fala dos irmãos e da irmã de Jesus. Então continua. Agora, irmãos, a virgindade, o Caio aqui está bom escrito. Quando a Bíblia fala digno de honra entre todos o matrimônio, e que bem-aventurado e bem-aventurada é quem só conheceu um único homem na vida e uma única mulher na vida, bem-aventurado. Essa pessoa, não, praticamente ela é moralmente livre, nesse sentido. Só conheceu, bem-aventurado quem teve esse privilégio na vida de só ter conhecido um parceiro ou uma parceira. Aquele outro caso, se levar no médico e examinar, tem o ímen, mas não é moralmente virgem. Primeiro, a questão da virgindade moral. Até quando deu a luz a Jesus, ela era virgem. E continua sendo, até o dia em que coabitou com seu marido. Ele nasceu de uma virgem. E nós cremos isso. Nós cremos que Jesus nasceu da Virgem Maria. O que nós não defendemos é a virgindade perpétua. O catolicismo fala que ela era e continuou sendo. E os filhos nasceram por onde? Desculpa a colocação. Sim, Deixa eu melhorar um pouco a pergunta, no sentido justamente disso. Existem algumas pessoas que dizem que Maria só teve Jesus de filho, e na realidade a palavra deixa muito claro, pelo menos no meu entendimento, é claro que ela teve outros filhos, assim como Adão e Eva tiveram filhos anterior à queda. Biblicamente é nesse sentido que eu queria expor. Irmãos, a questão do catolicismo romano defender a virgindade é um problema grave, porque segundo a ideia deles, uma mulher fisicamente virgem, ela é mais pura do que uma mulher que tem marido, e a Bíblia diz que de forma alguma, desde que o leito sem mácula seja mantido digno de honra entre todos seja. Aí, irmãos, o catolicismo também tem a questão do celibato dos padres. Teoricamente, deveriam ser homens fisicamente e moralmente virgens. Os irmãos sabem que no catolicismo romano, o sacerdote, ele não é bem humano, ele é entre Deus e os homens. Ele é acima do bem e do mal. Eu lembro um velho padre gay lá de Goiânia, filmaram ele roubando o dinheiro da igreja para pagar para os ficantes dele lá na praia. Todo mundo sabia disso. Morreu matado por alguém que ele não pagou o preço certo, matou ele. Irmão, mas esse homem no enterro foi idolatria, é santo, nunca aconteceu. Então, mas a ideia, e nós temos que ter cuidado, irmão, nós, eu vou mostrar aqui, nós evangélicos temos um bocado de ranço do catolicismo ainda. A Bíblia diz que quem quiser permanecer solteiro está em Coríntios 7. Tem uma diferença. Se é que vai dizer assim, tem condição de dedicar o seu tempo todo para Deus. Mulher, segundo Timóteo, tem que ser boa, o quê? Dona de casa. Tem que ser boa dona de casa. A sua casa, não interessa se é uma casa sem reboco, de chão batido, não interessa. Tem que ser varridinha, limpinha, armadinha. Tem que ser. O homem tem que ser o provedor da casa. E Paulo diz, se preciso, trabalha dia e noite. Tem que prover. O solteiro, irmão, pode ser evangelista itinerante. Ele fica aqui, vai ir 3, 4 dias, a gente dá casa, comida para ele e paga a passagem dele até a próxima cidade. Dá uma ofertinha para ele também. Ele pode viver disso, o casado não pode. A não ser que seja igual o irmão, a irmã Jane e o irmão Flávio. Eles andam juntos. Mas então, irmãos, a diferença. Agora,
O que a gente vê acontecendo, por exemplo, no catolicismo, com esse tal de celibato dos padres? Eles só não podem casar, mas tem vida sexual, e eu falo isso aqui abertamente, inclusive a maioria homossexual. Então, irmãos, essa questão de Eva, né? Mas aqui eu vou mostrar aqui para os irmãos como é que fala. Veja bem, mas aqui diz assim, irmão, corrupção da humanidade. Eu vou fugir para poder explicar essa questão do homem há 2,5 milhões de anos na Terra. Eu estou tentando passar por algo. Ó, quando os homens começaram a multiplicar-se na Terra e nasceram filhos, os filhos de Deus, ó, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Escolheram para si o que era, por isso disse: oh, agora não tem mais jeito, daqui para sempre o homem viverá 120 anos. Alguns dizem que esses filhos de Deus eram anjos. Bom, se eu tiver uma filha, não tem mais ser assim, pai, eu estou grávida de um anjo. Eu ia falar, me dá o CPF dele. Irmão, anjo e ser humano, Jesus disse que na ressurreição não se casam, são como a ideia, irmão, de anjo tendo sexo com mulher, é uma absurda. Anjo não procria. O ser semelhante a Deus que ele fez para procriar foi o homem. Anjo, Deus criou a totalidade. Totalidade de anjos. 1/3 deles caiu, 2/3 ficaram. Não ficou preocupado que caiu 2/3, mas para cada um que caiu ficou 2 em pé. Então essa ideia de que nasceram gigantes, aqui ó, havia os nefilins naquele dia na terra. Quando os filhos dos homens, quando os filhos de Deus e as filhas dos homens se relacionaram, nasceram os nefilins, que quer dizer, a palavra, irmão, de gigante. Mas gigante nem sempre na Bíblia é de estatura, é gigante em poder. Os poderosos da terra, os que dominavam, que oprimiam, que mandavam na terra. Mas o certo é que foi resultante dessa união. Então, irmãos, a ideia é assim: os filhos de Deus, aqui já existiam as filhas dos homens. As filhas dos homens eram bonitas, mais bonitas do que as outras, as filhas de Deus. Por que as filhas do mundo, às vezes, são mais atraentes? Aí as irmãs falam disso, né? Porque não vigia, né, Marcelo? Porque não vigia. Não vigia. Vira aí um saco de batata com o cabelo tudo arrebentado e depois fica dizendo que é a mulher do mundo. Eu sei que não se cuida. Concorda, Cleicimar? Cleicimar está me escutando? Concorda? É certo que as filhas... Então, esses filhos de Deus aqui, irmão, segundo o que eu já pesquisei e aprendi, são exatamente os filhos de Adão e Eva antes da queda, que estavam no mundo. Porque quem é que foi expulso do jardim? Adão e Eva. Foi só os dois pecados. Os dois pecados. Foram expulsos. E esses quantos tempos, sei lá, como Adão e Eva não é deles, podem ter vivido milhões de anos antes da queda. Não há nada que impeça a gente dizer. Só um minutinho, Marcelo, pega o microfone. Aqui é filmado e microfonado. Isso, ficando mais para cá, está mais iluminado, você fica mais branquinho um pouquinho. Vai, aqui tá bom. Diga, fica de pé, Marcelo, por favor. Depois da queda, Adão e Eva, então eles foram expulsos, né, do paraíso, e os filhos antes da queda ficaram lá. E como que diz aí que os filhos dos homens se relacionaram com essas mulheres? As mulheres depois da queda. Como que diz? Se eu entendi bem, Marcelo, diz aqui, ó. Os filhos dos homens, os filhos de Deus, porque é o seguinte, irmão. Quando Deus expulsou Adão e Eva, ele pôs um querubim com espada, para quê? Para eles não acharem o caminho de volta.
Do tanto que eles tentassem, eles perdiam o rumo, ficavam rodando, perdiam o norte, perdiam tudo e não achavam. Mas os que estavam de dentro continuam observando. Os machos, diante da queda, viram que as mulheres caídas eram mais bonitinhas do que as que estavam lá. Opa! Então, mas isso aqui é uma teoria, Marcelino. Isso aqui tem que tirar 3 meses para unificar outra vez. Então, irmão, a pergunta é: quem são os filhos? Porque, irmão, há uma diferença entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Isso aqui já é quando Deus diz. Aí daí, dessa junção de filho de Deus com filho do homem, nasceram gigantes. E Deus diz: agora eu não há mais esperança para o homem. Os que não tinham caído, agora caíram. Então, 120 anos a morte está decretada, etc. Então, Marcelino, isso aqui é uma tentativa de explicar, ou se você tiver uma outra explicação para mim de quem são os filhos de Deus, eu aceito. Mas isso aqui, irmão, são dizer assim, é uma hipótese. Eu boto a minha cara aqui, para quem está me ouvindo aqui, não se enganar. Isso é uma hipótese, uma hipótese, de que Adão e Eva tiveram filhos antes da queda, e esses filhos ficaram, Adão e Eva saíram, tiveram filhos depois da queda. Deus, não sei que esperança ele tinha com os que não caíram, não comeram da árvore, ficaram lá e não comeram da árvore. Ficaram lá e não comeram da árvore, continuaram obedecendo a ordem de não comer da árvore, não comeram da árvore, mas uniram com as mulheres caídas. É como crente casando com descrente. É pecado? É pecado. Só para explicar, irmão, então a história divide assim, irmão, história antiga, ou seja, pré-história. Chama-se de pré-história, irmãos, o período que aqui diz vai de 6 pré-história, aqui, de 2,5 milhões até 10 mil. Esse 10 mil aqui, irmãos, é quando a gente entende a queda. De qualquer maneira, pessoal, jogando fora tudo isso, há 10 mil anos atrás, terminou a pré-história. A pré-história é um período que nós não temos registro, nós não temos escrita, tem que ficar. Eu fiz história na Católica, fiz esse negócio de ir lá, ir no campo para ver pedaços de caco de barro enterrado, ponta de flecha, calcular que aqui em Goiás, aqui há tantos mil anos, essa coisa toda. Posso colocar um pouquinho mais de pimenta aí? Por favor, deixa eu pegar o microfone. Não, eu faço questão, que o senhor fique de pé também. Pastor, esse é um assunto que eu acho muito interessante, biblicamente falando, né? E o senhor está falando da questão da queda, 2,5 milhões de anos. Se nós... 10 mil anos. 10 mil anos, desculpa. E cientificamente, a ciência, ela fala da questão de dinossauros, fala toda essa questão pré-histórica, da pré-história e tal. E vamos levar pela ciência, que eles falam que um grande meteoro veio, destruiu e fez a bagaceira aqui na Terra. Se nós formos para a Bíblia, a palavra do Senhor diz que Satanás caiu do céu como se fosse um meteoro mesmo, né? Destruindo. Então, eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco sobre isso, a questão, pode ser? Irmão, isso chama cosmologia. A teologia tem um capítulo chamado cosmologia, que podemos até pensar mais adiante, depois dessa lição, se vocês quiserem, a gente preparar um material de cosmologia. Estuda-se as teorias da criação, da evolução, a fundo, DNA do homem e DNA do macaco, a fundo. Como é que nós que cremos na criação explicamos uma série de coisas.
Então, por exemplo, a Terra tem não sei quantos e quantos trilhões de anos que foi criada, a Terra. A Terra. Inclusive nós temos 6 dias, vou falar aqui, 6 dias. Deus criou o mundo em 6 dias. Dia de 24 horas. Porque só vai ter 24 horas depois que Deus faz o sol e a lua. Não é verdade? No primeiro dia Deus cria a luz. Como é que no primeiro dia Deus cria a luz se não tem dia? Entendeu? Primeiro dia disse Deus, haja luz, e houve luz, e não tem dia. No segundo dia Deus separa as águas e as águas. Terceiro dia, escola dominical. Isso a gente quer na escola. Terceiro dia Deus cria o dia. Então como é que é dia? Vou falar uma teoria que eu aceito. Deus passou 7 dias revelando a Moisés. Primeiro dia, Moisés resumiu em 2 ou 3 versículos. Deus revelou a Moisés como é que foi a criação da luz. Moisés escreveu. Primeiro dia, dorme Moisés, amanhã Moisés, você vem. Segundo dia da vida de Moisés, dia de 24 horas, Deus revelou como é que foi separado. Porque parece, irmãos, que esse nosso universo é uma bolha de água. Aí ele fez a atmosfera, as águas de cima, eu não sei se aí em cima tem água, o que é, mas da atmosfera até aqui no chão é ar. As águas que existem são todas, que na verdade nosso planeta devia chamar planeta água. 2 terços do planeta Terra é água. E separou. Moisés viu aquilo. Agora, quanto tempo Moisés levou para escrever? Terceiro dia. Acorda, Moisés. Está acordado, Moisés? Está acordado, Moisés? Então vou te mostrar aqui como é que foi a questão de sol e de lua para marcar horas, dia, noite, norte, sul, com as estrelas. Vou te mostrar. Então, irmão, no terceiro dia, Moisés vai lá todo dia. Hoje eu vou descansar, Moisés. Hoje eu descanso. A gente já não tem como entender a criação que Deus em 7 dias, você entendeu isso, Marlene? Não tem jeito de dizer que foi em 7 dias de 24 horas. Foi 7 dias de revelação. Quantos dias Deus ficou revelando o Apocalipse para João? Quem sabe? Eu não sei. A criação, Deus levou 7 dias para o homem poder escrever, dormir, descansar e continuar. Foi o que eu entendo. Então, irmãos, o nosso planeta, e aí, irmão, e até quantos milhões de anos levou a formação da Terra? A gente não defende a teoria do Big Bang. Big Bang diz uma coisa, não, era um bloco só de matéria, que existia, só um bloco de matéria. Aí essas matérias foram se condensando e até que explodiu. E aí surgiram os planetas, as galáxias, e essa matéria está em expansão ainda. Entende? Uma explosão. O próprio Darwin e o Newton falavam que a criação explica o Big Bang, explica a explicação. Mas o que aconteceu? Os irmãos sabem que está em expansão. O nosso sistema solar, nós fazemos parte da Via Láctea. Ela está crescendo, aí os corpos aí estão se separando, é verdade? Todos avisos, né? Está em expansão. O sistema solar e um outro sistema, que chama aí de Virgem, por exemplo, eles estão se afastando, então está em movimento. Sem mexer com isso, irmão, até
quando Deus decidiu criar e criou, e antes de criar o homem, quanto tempo tem a terra antes da criação do homem? Nós não temos que ter medo, irmão, da ciência. Nós temos que dar a explicação bíblica da ciência. Por favor, fique de pé e pegue o microfone. Essa é a Marina. O microfone é com... Ele tem curso em Harvard, viu, Marina? De microfonista. Ele é profissional. Paz Senhor. Pastor, eu não sei se você já escutou falar da Eva mitocondrial. Os próprios cientistas descobriram que todas as mulheres têm uma mitocôndria em comum. Por isso que eles mesmos colocaram o nome de Eva mitocondrial, porque a gente só pode ter vindo da Eva, porque uma única mulher, e aí eles pesquisaram, então todas nós mulheres temos uma mitocôndria em comum. Então, assim, na escola, Gabriel já está estudando essa questão, né, da desenvolvimento do mundo, como que veio, e ensina que a gente veio do macaco. E aí ele veio conversar comigo a respeito disso. E aí eu fui, mostrei para ele, falei para ele, Gabriel, até os próprios cientistas, é claro que não todos, mas já estão comprovando que a gente veio de Eva. Tanto é que eles mesmos colocaram o nome como Eva mitocondrial. Quem não conhece, pode pesquisar no Google, que tem lá, coloca Eva mitocondrial, que o nome é esse. E aí ali mesmo, eles mesmos já estão se convencendo que a gente veio de Eva, né? Falando em mitocôndria, de onde vem que as mães guardam os umbigos do filho? Quantos moleques que tem um umbigo do filho guardado aí? 1, 2, 3, 4. O que contém no umbigo? Célula tronco. Quer dizer que é célula tronco, irmão? Célula tronco é o seguinte: você está com deficiência no coração ou no rim, precisa colocar para que se criem células. Onde você pega a célula tronco e coloca, ela vira. Se você coloca ela no coração, ela vira célula de coração. Isso que é importante. Porque se você pegar uma célula da orelha e botar no coração, não dá certo. Se for no rim, onde você coloca? Aí eu fico me perguntando, isso é de onde? Isso é de sua tataravó. De guardar o umbigo. Agora, irmão, minha tataravó não tinha nem ideia de DNA, muito menos de Eva mitocondrial, e guardava o umbigo do menino. Tem mais coisas na sabedoria popular, irmão, do que a própria pessoa sabe do que está se tratando. Amém? Então, irmãos, aqui a gente vê a questão, aí o Léo falou a questão dos dinossauros, é premente hoje. O certo, irmãos, como é que eu falo? Acho que era o Newton, meu, fala o seguinte: na verdade, sem jogar fora, vou falar uma coisa assim que a gente não fala muito, eu vou falar, sem jogar fora. Bom, a ciência, mesmo quando ela não erra 100%, não. Sem jogar fora todas as teses do Darwin sobre a evolução das espécies, em algum momento a Bíblia explica. Por exemplo, não estou defendendo a tese. O homem provadamente já foi criado o homem. Eu fiquei lá na Católica um tempo, não sei, mas foi dias e dias estudando. Eles chamavam de antropologia, eu chamava de macacologia. E sempre bateu na mesma tecla, irmão. Se um macaco foi evoluindo, virando até que um macaco virou homem, tem um que era meio macaco e meio homem. Cadê ele? É o chamado elo perdido, nunca ninguém achou.
Um que é bem macaco, você acha macaco e acha homem. E esse ser intermediário, porque tem que ter tido, você foi me ver até, aí era macaco, o macaco era meio, esse nunca foi achado. Então, irmão, uma coisa é certa: o ser humano já foi criado por Deus do jeito que é. Do jeito que é não, irmão. Tamanho da cabeça, a quantidade de dente está diminuindo, porque todo mundo vai lá, arranca logo no fio. Tinha mais dente do que hoje, antigamente a cara era maior, porque tinha mais dente. A cabeça. Os irmãos já viram essas coisas do futuro? Meio ET. Qual é a diferença dos dedos deles? Qual é a diferença dos dedos dos ET e dos dedos do humano? Comprido de tanto teclado. De tanto teclado. O homem hoje usa, irmão, os dedos. Tudo é no dedo. O homem está desenvolvendo os dedos mais que a cabeça. A cabeça está diminuindo, os dedos aumentando. E está mesmo havendo irmão, você tem que exercitar sua memória, seus pensamentos, tem que ler, porque o ser humano está entrando num processo de diminuição da massa cefálica e aumento dos dedos. Se o mundo durar aí não sei mais quanto tempo, vai ser os meninos tudo com os dedão para mexer dos treinos. É verdade. Então, irmão, o ser humano foi criado do jeito, não é bem do jeito que é. Irmãos, por exemplo, um Adão respirando ar puro, sem doença nenhuma, eu acho que ele deve ser um mulatão aí de uns quase 2,5 metros, pesando 180 quilos, com os braços dessa grossura. Eu acho. Né? Aí vem acabando, até que vai para 120 anos. Então, mas acontece o seguinte, irmão, em lugar nenhum a Bíblia diz que Deus criou galinha, Deus criou cachorro. Como é que diz lá em Gênesis? Quer ver? Como é que diz lá em Gênesis? Deus criou o quê, irmão? Vamos ver lá isso aqui, irmão? Vamos ver isso aqui? Olha comigo isso aqui, irmão, ó. Veja isso. Veja isso. Cadê? Onde é que eu vejo aqui? Aqui. Seleciona o verso. Gênesis, deixa eu ver se é um. Presta atenção. Bom, como é que foi criado os animais? Como é que foi criado os animais? Como é que foi criado? Deus criou? Quem é que Deus fez? Façamos o homem. O resto Deus fez? Não é haja? Não. Haja foi a luz dos astros. Vamos ver aqui, vamos lá. Gênesis 1. Ó. Disse Deus, haja luz, certo? Depois disso, haja águas. Terceiro dia. Como é que nasceu aqui? Cadê o quarto dia? Segundo dia. Terceiro dia, as águas. Aí disse Deus: cubra-se a terra de vegetação. Haja capim andropólogo. Haja capim cidreira. Foi assim? Cubra-se a terra de vegetação. Plantas que têm semente. Cubra-se. Assim foi, tal. E viu Deus que era bom, mas disse Deus: haja no quarto dia, que foi ter dia e noite. Haja luminária. Deus teve que fazer a luz antes das plantas, ele é inteligente, né? Ele fez a luz antes das plantas, por causa da fotossíntese. E fez as plantas dos animais, para os animais poderem comer. Né? Haja luminares. Tá, agora vem aqui, irmão. Disse Deus: encham-se as águas de seres vivos e que voem aves. Mas é engraçado que peixe e ave tem a mesma estrutura. Você sabe que peixe nada. Peixe voa. Peixe tem asa. Peixe tem asa? Peixe tem asa. Como é que o peixe se movimenta? Peixe tem asa. Só que ele voa dentro d'água e as aves voam no céu. Mas estrutura, inclusive, que quando eles querem fazer, como é que um peixe virou uma galinha? A estrutura é muito semelhante. Mas Deus fez os que têm barbatana e que têm asa.
Os peixes e as aves ele fez de uma vez só. A estrutura é a mesma. Assim criou os animais aquáticos e demais, de acordo com as espécies, as aves, e de Deus ficou bom, sejam feitos. E disse Deus, irmão, produza a terra seres vivos, todas as espécies, produza a terra. A possibilidade, irmão, desses animais que foram produzidos, produzem. Alguns deles, no processo de andamento do planeta Terra, terem sido exterminados é muito grande. Eu não sei se alguém lembra, irmão, quantos quilos de alimento, segundo a teoria, que um dinossauro comia por dia. As baleias estão em extinção, é um horror. Uma baleia por dia. Os animais que nós temos grandes hoje são elefantes, que é uma dificuldade para manter eles em zoológico, que come tonelada, hipopótamo. E o Darwin, irmão, ele fez uma teoria que chama seleção natural. Alguns seres, incluindo o homem, se adaptam melhor e sobrevivem melhor. Alguns não dá para viver, eles são muito grandes, muito pesados, andam muito devagar, não sei o quê. Então, irmão, para mim, tirando o homem foi criado homem, que os animais foi feito tipo cobaias, nasceram e vamos ver agora qual que sobrevive. E alguns foram se extinguindo. A Bíblia fala do unicórnio. O unicórnio é um cavalo com chifre na testa, eu nunca vi. A Bíblia fala do unicórnio. É mole? Unicórnio. Bermonte. Aí Jó fala, o monstro, Bermonte, isso aí é dinossauro, sei lá. A Bíblia fala de monstros que não existem mais. A Bíblia fala de espécies animais que não existem mais. A própria seleção da natureza. E aí, irmãos, qual foi os seres menores sobreviveram? Formiga. Quem que acaba com a formiga e quem acaba com a formiga? Quem dá conta de exterminar a formiga? Os seres menores. E entre esses seres menores, segundo a seleção, o ser que mais se adaptou para a sobrevivência foram os primatas, homens e macacos. Porque, primeiro, que eles não são quadrúpedes. Eles andam com duas e usam duas para pegar. O cavalo não tem jeito, tadinho. O porco, o cachorro não tem como. Ele tem que usar os quatro para pisar. Aí pega com a boca. Come com a boca. Então, irmão, essa linhagem de primata, de macaco e de homem, irmão, a diferença de DNA, me parece que de homem para macaco é só um DNA diferente, que dá homem e dá macaco. Mas não tem jeito de fazer virar homem por causa desse DNA. Mas foi quem se adaptou, irmão, porque consegue. E os pés de baixo também pegam. O macaco pendura com os pés numa árvore e fica com as duas mordidas para fazer qualquer coisa. Eu, se fosse fazer uma teoria, eu ia dizer que Deus fez o seguinte. Oh meu Deus, eu vou falar que gente é hipótese, minhas brincadeiras teológicas. Eu diria que Deus criou tudo e ficou observando. Deixa eu ver quem é que vai se sair melhor aqui nesse zoológico aqui. Primata. Vou fazer o homem no formato primata, porque foi quem mais adaptou. Eu acho que poderia ser possível. Aí Deus já fez o homem no formato. Então, irmão, sobre a evolução, deixa eu dizer para vocês, pedido meu, briguem pela criação do homem sem evolução, mas não briguem
pela evolução das outras espécies, não briga por isso não, porque a Bíblia deixou em aberto, produza. A terra foi produzindo e foi aumentando. Os cachorros domésticos que nós temos hoje, quando a Bíblia fala no tempo de Jesus, 2000 anos atrás, cachorro, irmão, era um guará desse tamanho. Você acha que tinha esses vira-lata naquele tempo? Você acha que tinha? Não, irmão. O cachorro ele foi domesticado do lobo, correto? O homem domesticou o lobo para puxar trenó, para farejar. Aí esse lobo domesticado de uma geração, ele foi domesticando, foi diminuindo e foi virando. Então, irmãos, só esses bichos mostram para nós que com o passar do tempo, o próprio homem está mudando. Tamanho do cérebro, tamanho dos dedos, quantidade de dente, tempo de vida, está mudando. Inclusive hoje, né? As irmãs aqui que são mães, tudo tomaram vacina. Aí seu menino nasceu e mamou em você e ficou vivo. Pegasse um menino de 1000 anos atrás e botasse para mamar na mamãe de hoje, hoje caia duro na hora. Tá certo, Maria? Tanto de vacina que tem que bater, ele morrer na hora. Mas o que acontece, irmão? Foi acostumando. Primeiro foi a vacina. A primeira vacina foi da doença, que a palavra vacina vem de vaca. Vocês sabem, né? Vocês sabem? Vacina vem de vaca. Vacina. Tinha uma praga lá na Europa, pegando geral. Aí as mulheres vaqueiras que tiravam gado das vacas holandesas não pegavam esse trem. Pegavam de jeito nenhum. Foram morrendo e elas inteirinhas. Eles foram descobrir que ou era a vaca, ou era o esterco da vaca, ou era não sei o que da vaca, que elas entravam em contato, que imunizava elas. Foi onde descobriu esse negócio que aplica como é que é? A longo prazo. Esse remédio a longo prazo, como é que chama? Você toma devagarzinho, mas eu esqueci o nome. Homeopático. Descobriram que se você ingerir ou injetar uma certa bactéria, o seu corpo cria anticorpo. Assim descobriu a vacina. A vacina vem de vaca. Eles descobriram que era a vaca que imunizava a mulher. Daí foram descobrindo de cada doença. Pega aquela cepa, coisa aquela cepa, né? E coloca na pessoa, porque vacina, irmão, é a doença. Em quantidade pequena, seu corpo cria anticorpos quando o bicho te pega, você está imunizado. Então, irmãos, há uma mudança. Né? Então eu digo para os irmãos terminando aqui, essa questão da Terra ter trilhões de anos é perfeitamente possível, que pessoas que morreram já na época do dilúvio eram pessoas que tinham nascido de Adão e Eva há milhões de anos e estavam vivos. E tudo isso é possível. Eu sou aberto para essas coisas, eu não sou assim lacrado com isso. Eu só sou lacrado com uma coisa: o ser humano foi criado por Deus do jeito que é. E as mulheres têm como é que chama de ela? Mitocôndria de Eva. Mitocôndria. Fica no umbigo. Fica em todas as células. Tá. Muito bem, vai lá. Mas, irmão, a gente quer falar aqui, meu Jesus, que hora que são? 10 horas. A gente quer falar aqui, mas sobre as divisões da história. De 10.000 anos para cá, nós temos uma palavra lítico, quer dizer pedra. Você sabe como é que é o nome do laser de quebra-pedra de rim? Litotripsia. Tripicia é de quebrar, litopedra. Então, irmão, paleo quer dizer pedra antiga ou pedra lascada. Segundo eles, a única ferramenta que o homem conseguia produzir era um machado de pedra lascada, que ele achava pronto e amarrado.
Aí vem o Neolítico, a nova pedra, que é de 10 mil anos, até 6 mil, e a idade dos metais, de 6 mil até 4 mil. Bom, por que é interessante saber as idades? Que diferença faz hoje? Nós hoje somos homens pós-moderno e pós-verdade. Que diferença nós temos do homem da idade antiga? Não muda nada, muda. Veja aqui, ó. Aí vem a idade dos metais. Aí vem aqui. Deixa eu mostrar com você. Aí vem a idade antiga. É do surgimento da escrita há 4 mil anos, até antes de Cristo, até a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo. Isso é a idade antiga. Dessa aí nós temos escrita em tábuas de barro, cuneiforme, outras formas de letra, heliógrafos do Egito. O que aconteceu ficou registrado. Então aí surge a coisa, né? Muito bem. Então, irmão, com o surgimento da escrita, a gente passou a compreender, sabe o quê? Sabe o quê? Vocês estão lendo aí, não? Vou meio crescer. O que você fala com essa palavra aqui? Surgiu o quê? Vou falar bem alto, isso aqui é super importante para nós. Cultura. Irmão, cultura, veja bem. O que está se dizendo aqui, meu Jesus, tem que diminuir isso, cadê que diminuir? Está dizendo aqui, irmãos, é que diferentes eras históricas produzem diferentes culturas. E cultura é tudo em nossa vida. Nós somos produto de uma cultura. O que é cultura? Aí vem um problema grave. Se eu não sei o que é pós-moderno, como eu vou definir o que é cultura? Mas, por exemplo, nós temos uma cultura evangélica. Evangélico é uma cultura. Cultura envolve o que você come. Crente pode comer qualquer comida? Pode comer sangue? Não, crente não come sangue. Chouriço, come nada. Proibido. Crente pode vestir qualquer tipo de roupa? Não. Pode escutar qualquer tipo de música? Não. Pode assistir qualquer tipo de filme? Não. Pode ler qualquer tipo de livro? Não. Pode ter qualquer tipo de linguagem? Não. Isso é cultura. E que nós vamos estudar o cristão e o mundo pós-moderno é exatamente como é que a cultura é hoje. E principalmente, irmão, vocês vão saber o que é isso. De quantas maneiras a igreja pode estar assimilando cultura pós-verdade sem perceber. Esse é que é o filtro. Quantas letras dos hinos que nós cantamos. Irmão, se tem uma coisa, eu falo para o pessoal que está aqui do louvor, que vai assistir, se tem uma coisa radicalmente perigosa na igreja, é hino. Hino faz ideia, você decora. Você pode não decorar a pregação de hoje à noite. Hoje à noite eu não estou aqui, irmão, se Deus permitir, estarei pregando na Bíblia. Já sabe quem prega, Lucas? Lucas prega. Você pode, ele pregou um dia atrás, se eu perguntar, você não lembra o que ele pregou, mas se eu te perguntar a letra do hino, você sabe, você decora. Música foi feita para gravar na mente. Por favor, deixa eu mostrar aqui o senhor. Pastor. Fica de pé e pega o microfone. Não, aqui não tem isso não. Pastor, deixa eu tirar uma dúvida agora aqui, que o senhor... a questão da música é óbvio, né? Tem gente que ouve os louvores aí que é totalmente anticristãos, diz que é louvor, mas a questão da comida, eu não como nenhuma comida que tenha sangue, né? Por exemplo, aquela galinha que eles fazem molho pardo. Isso, molho pardo, chouriço, eu pessoalmente não como. E sei que a Bíblia fala para não comermos. E se prestar atenção, irmão, sangue
Qualquer pessoa da saúde aqui e que não é da saúde sabe que sangue é traz doença. Principalmente ser humano consumindo sangue de animal. Isso é perigo. Justamente, pode trazer diversas doenças, vários problemas. Só que eu conheço pessoas que são da igreja e consomem. Da igreja que eu falo, não estou dizendo dessa igreja, qualquer igreja. Aí eu pergunto para o senhor, quando Jesus fala lá para Pedro, né, que ele vê o lençol e tal, mata e come. Não, senhor, isso é impuro. Não, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Ele fala que o que entra desce para o estômago e depois é lançado fora, mas o que sai do coração. Aí eu pergunto para o senhor, então, nessa questão de quem come, por exemplo, um irmão que coma chouriço, eu posso, se um dia tiver uma conversa nessa questão, eu posso debater então e firmar que, olha, é proibido, a Bíblia proíbe isso? Irmão, obrigado, irmão. Em Atos capítulo 15, irmão, ele é um divisor de águas na Bíblia, Atos 15, veja bem, Atos 15, vocês sempre marcam Atos 15. Atos 15 é uma data histórica. Até Atos 15, 14 para trás, nós temos o ministério de Pedro na Judéia. De Atos 15 para frente, nós temos o ministério de Paulo na Europa. 2 livros. 15 é o ministério de Pedro. E no capítulo 15, irmão, que foi no ano 50, você quer saber uma data, você pode. Atos 15, anos 50. O que está nos anos 50? Está depois dos anos 50. O que está antes, é que no capítulo 14, Paulo fez a primeira viagem missionária fora da Judéia. Está aqui, ó. São vocês, Atos 14, ó. Rapidinho, Atos 14. Atos 14, anos 15, né? Em Icônio. Ó, começando aqui, começou aqui no 13, aqui no 13. Ó, no 13, o Senhor manda separar Paulo e Barnabé, né? Muito bem. Aí em Atos 14, irmão, eles passam em 14, ó, Icônio, eles passam em Listra e passam em Derbe. Isso é fora da Judéia. É a primeira viagem missionária fora do circuito judeu. Esses homens convertem. Bem, aí Paulo e Silas voltam para Antioquia da Síria. Paulo era membro de uma igreja, onde cada viagem que ele fazia, ele voltava para a sua igreja e prestava relatório. Crente tem que ter igreja. Crente deve prestação de conta para a igreja do que ele faz em nome de Jesus no Evangelho. Não é sair por aí. Esse dia a irmã me perguntou, está aqui o pessoal do Ministério da Mulher, não sei se entrou em contato com ela. A irmã Flávia falou assim: ó, já está visitando, podia visitar sozinha. Ué, irmão, a irmã que sabe, agora Jesus disse que é bom ir de 2. Agora a irmã tem que fazer um relatório para Marcelene. Todas as irmãs que estão aqui, os irmãos também, mas todas as irmãs que estão aqui, final de mês, você visitou uma casa? Visitei uma casa. Tinha quantas pessoas na casa? 3? Uma casa, 3 pessoas. Visitei 4 casas, 10 pessoas. Você tem que pegar, escrever e entregar para o relatório do Ministério da Mulher, para nós sabermos no mundo quantas mulheres estão sendo alcançadas pelas mulheres. Relatório. Falei com o Zé, nós estamos sem chamado da escola dominical. A partir de. Vai falar com a secretária Marli daí? Marli, janeiro, vocês vão preparando, em janeiro vai ter chamado. Vou ver se até lá a gente cria com. Poderia criar com. com o neto, um cartãozinho de barra de código, e você chega lá na frente, passa e registra sua chamada. Vamos fazer isso? Vamos, eu gosto. Você chega e bota seu cartãozinho. Gostou, Lê? Vamos fazer? Vamos. A chamada vai ser eletrônica. Você chega ali e passa seu cartão. Mas aí, irmão, aí Paulo volta para Antioquia e fala aí o que aconteceu. Muito bem. Aí, irmãos, em Jerusalém, alguns foram atrás de onde Paulo passou, dizendo: vocês têm que adotar o costume dos judeus.
Vocês têm que circuncidar os homens, é claro. Vocês têm que guardar o sábado. Não pode comer carne de qualquer animal. E por aí juntou a reunião, juntou Paulo, Pedro, Mateus, Tiago, todo mundo. E aqui diz aqui, irmão, e foi o que aconteceu. E diz aqui, reuniram e falaram. E diz aqui, ó, muito bem, aí diz aqui, diz aqui, eu vejo. Não. Aqui diz aqui que houve, quer dizer, como é que aconteceu a reunião lá? Reunião assim, reunião. Diz assim que houve uma contenda. Depois de muita discussão, né? Depois de muita discussão, entenderam o seguinte, mandaram uma carta dizendo assim, ó, a carta aos cristãos gentios, para nós. De cultura e costumes do Antigo Testamento, o que é que ficou para nós, dizendo, os irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Mamaí. Soubemos que alguns saíram do nosso meio perturbando e transtornando a mente de vocês. Fizemos uma reunião e decidimos que é o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além disso. Nós, judeus, entendemos que vocês que não são judeus estão obrigados apenas a isso. Primeiro, que se abstenha de carne sacrificada aos ídolos. O que é? A feijoada da padroeira. Ô irmão, tá bom e tá barato, vou comprar um. Compra não, irmão. Já disse que é da padroeira. É ídolo. Já disse que é. Agora, se alguém que é lá da igreja pegou e levou para casa e quiser me dar um pouco no Senado, eu levo como? Porque pode dizer assim, irmão, se não faz mal. Não é por minha causa, é por causa dele. Aí é o pastor comendo a feijoada da padroeira. É por causa dele. Eu oro, como e repito. Mas Paulo diz, não é próprio, não tem nada, irmão. Sabe por quê? Irmão, qual é o poder que o ídolo tem de abençoar, amaldiçoar coisa? Qual é o poder que o ídolo tem? Qual é o poder, irmão, com a estátua de barro tem de abençoar, amaldiçoar qualquer coisa? Nenhum. Não passa de um bolo de barro, ou de gesso, ou de um pedaço de pau. Tem poder de nada. Agora, a consciência deles, que acham que tem, então primeiro, irmão, aí vem, batata assada na fogueira é boa, mas é de São João você não come não, porque é dedicado a São João. Aí é proibido comer milho assado? Não, mas assado na fogueira São João é. Não está entendendo? Aí diz aqui, do sangue, ó meu, sangue e carne de animal estrangulado. Minha mãe era mestra nisso, ela tinha um negócio para legal para a galinha, rodava assim, ó, e soltava a bicha lá, que ela estrangulada. Aí é dessa que tira o sangue para fazer o molho, como é que chama? Molho pardo. Minha mãe fazia assim do jeito que eu ficava vez de ver, como é que ela fazia que destroncava? Irmão, o sangue, quando a Bíblia diz que o sangue do animal tem que ser derramado, é porque o sangue simboliza a vida, e a vida pertence a Deus. Temos esse simbolismo de reconhecer, Senhor, a vida, a minha e desse animal pertence a Ti. A vida toma de volta, a carne é minha. Aí você compra carne no açougue, esse boi foi sufocado. Irmão, Paulo diz que não tem problema na carne em si, problema é a consciência, desde que ninguém me diga. Paulo diz assim, em Coríntios 10, você lê depois, eu não tenho tempo. Se alguém te chamar para comer, vai, não pergunta nada e come muito. Mas se o dono da casa disser, essa feijoada é da padroeira, aí você não vai comer, por causa dele, porque ele está te provocando. Então veja bem, irmão, sangue e animal sufocado e imoralidade sexual. Acabou. Idolatria.
coisa sacrificada a ídolo. Imoralidade sexual é toda forma de relação sexual que não seja entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Resumiu ou não resumiu? E carne, irmão, aí no Antigo Testamento, irmão, nós estamos vendo hoje um horror, não é um horror, irmão. Pastor usando quipá de judeu na cabeça. Na Universal estão usando aqueles mantos dos rabinos, branco e azul, usando castiçal de 7 braços, símbolo de Israel. Estão judaizando a igreja. Muitos estão guardando o sábado. Isso é agradável a Deus. Deus não está te pedindo. Irmão, o que Deus não me pede. Não está me pedindo, eu não estou querendo ser mais do que Deus. Nem Ele está me pedindo isso, por que eu vou fazer isso? Então, irmão, acabou. É isso que fica, né? Mas, irmãos, o nosso tempo está terminado. Deixa eu ver onde é que nós paramos aqui. A gente parou aqui, irmão, nós paramos na pré-história. Nós vamos ver o que foi história antiga, história moderna, história contemporânea, que é pós-moderna e pós-verdade, para a gente entender, irmãos, o tema da nossa lição. Olha a nossa lição, a nossa lição aqui, ó. O cristão e o mundo. Eu estou fazendo tudo isso para a gente entender o que é pós-moderno. Para entender o que é pós-moderno, eu tenho que entender o que foi pré-histórico. A minha cabeça funciona assim. Se eu não souber o que foi pré-histórico, eu não consigo entender o que é pós-moderno. Aí vamos ver depois até moderno. Aí, irmãos, cada época gera uma cultura e um modo de ser. Olha, só para vocês entenderem aqui, irmão. Por exemplo, aqui, ó, estou com uns versículos que eu não consigo aumentar aqui, mas diz aqui, ó, em Josué 17:16, qual o problema? Disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta. Todos os cananeus que habitam no vale têm carro de ferro, idade do ferro. Os cananeus eram muito evoluídos. Eles tinham carro de ferro. Judeu tinha o quê? Os 2 ferros para andar em cima. Como é que você vai mandar a infantaria a pé, com lança na mão, os caras com carro de ferro, com aqueles negócios assim das rodas, quando passava, triturava a gente. Os judeus eram atrasados. Durou, quer ver, irmão? E Juízes 1:19, esteve o Senhor com Judá, e esse despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porque eles tinham carro de ferro. Cultura. Você sabe por que os Hezbollah e Irã não conseguem destruir Israel hoje? Porque eles têm domo. Quando o bicho vem lá na lua, ele já arrebenta lá, que tem domo. Bom, quem manda é quem tem a tecnologia mais evoluída. Depois do ferro passou o cobre. O aço é mistura de cobre com ferro. O aço. Uma invenção do aço que é terrível. Durante muito tempo foi a bomba atômica. Mas, irmãos, aí nós trazemos para a área que nos interessa, por exemplo, das comunicações. Quem é que manda? Os irmãos sabem que o grande horror da esquerda política é a maneira como o povo de direito usa a comunicação. Nós temos que entender e usar. E usar de um jeito que ele não te importa, com inteligência. Não é meter a cara assim aberta, não. Usar do jeito que você chega. E outros instrumentos de poder.
Cultura, irmão, é quem tem os instrumentos de poder. Só para adiantar para você, no Brasil hoje, se diz, vou fechando aqui, que existe um povo que tem essa ideia, irmão. Tem um povo culto, que detém a cultura. E tem um povo inculto, que nós que temos que ditar a cultura para ele. É o judiciário hoje. Eles querem ditar qual é a cultura que vai valer no Brasil. Mas a primeira coisa que você aprende quando estuda cultura é que não existe cultura melhor e nem pior, existe cultura diferente. Exemplo, o índio é um selvagem, tem cultura nenhuma. Solta você no meio da selva, largado e pelado, vê quantos dias você vive lá. O índio vive há gerações. Quem é mais inteligente na selva? Agora, coitado, pega o índio, solta na Paulista e ele vai atropelado dentro de 2 minutos. Então, irmão, essa ideia que está dominando hoje, que tem os ditadores da cultura, e principalmente essa cultura cristã, é quadrada, é pré-histórica, é preconceituosa, e nós temos que acabar com a cultura cristã, é o que está imperando. Entendeu? O problema de cultura é esse, que alguém está querendo ditar o que é a cultura que você vai usar. Você lembra que eu apaguei? Não? Muito bem, eu desliguei aqui, não dá mais para filmar, fechei a câmera, fechei tudo. Fechei a câmera também, fechei. Vamos orar. Tá, mas só eu falo para falar com vocês orando. Não vai dar, está filmando ainda. Terminamos. Amém? Venham para o culto. Começa às 7 horas. Chegue antes. Damares, eu não vou estar aqui. Pedir uma coisa, Damares. 10 para 7, não tem ninguém afinando, nem regulando, nem nada. A partir de 10 para 7 é silêncio para quem chegar na igreja poder orar. Amém? Cuida disso. Eu vou ver a filmagem se você não fez depois. Terminamos? Alguém quer comentar? Irmãos, a revista faltou, tem mais aqui. A revista é assim, irmão, custa R$11,10. Você pega o dinheiro da revista e põe na oferta. Se alguém não tiver o dinheiro da revista, pode levar a revista que a escola dominical pode. O que nós não queremos é que aqui em Mambaí diga que quem tem dinheiro tem revista, quem não tem dinheiro, aqui todo mundo tem revista. Ninguém errado. É essa aí mesmo. Não, esse é professor. Peguei em cima ali. Ele é danado. Quer ficar com essa? Não, eu tenho umas duas de professor aqui, só eu até pensei em 2 pessoas aqui que você quer. Quer uma? Você quer uma? Quer. E aí resolve. Tá bom, irmão? Aí você tem as leituras da semana. Eu vou ter a leitura da semana. Aí você pega, procura ver se você for estudar. A leitura da semana são versículos da Bíblia que mais ou menos aborda aquele assunto que vai ser tratado, também são construtivos. Aleluia! Oramos com o irmão que começou, o irmão Darcy, Deus ungiu a oração dele. Amém, Darcy?